rapidamente ao livro de Mateus 27, de 11 a 26. Mateus 27, 11 a 26. E diz a Jesus estava em pé ante o governador. Interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, não respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves? Vindo com isso, admiravam-se grandemente os governadores. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então, pôs o povo reunido, perguntou a Pilatos: A quem queirás que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus? Chamando Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizeram morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique convosco. O povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Amém? Eu trouxe esse texto, é um bocadinho longo, mas conta os momentos decisivos sobre Cristo diante do julgamento perante o povo. Porque uma das piores coisas que existe no ser humano é ser julgado diante da multidão. Uma das piores coisas no ser humano é ser julgado perante o povo. Já é complicado passar por uma corte, passar por um tribunal, onde há o advogado de defesa e o advogado de acusação. Quando é pelo povo, a pessoa é julgada pelos murmúrios, por aquilo que tem. Nós, às vezes, na multidão, não sabemos o que se passa, vemos um acidente ou algo que acontece, todos temos por tendência a correr e perguntar o que se passa. E estamos a receber a notícia pela 25ª pessoa ou a 4ª. Porque às vezes houve um acidente, alguém foi atropelado e você pergunta: o que é que se passou? Alguém vai dizer: alguém morreu. Morreu como? Não sei, parece que é um caminhão que veio. O outro não, ele pôs em frente do carro. O outro não, o carro virou. Alguém vai dizer: não, eu estava aqui, eu vi quando ele veio bêbado. Amém? E as opiniões às vezes rodam por volta e você, como multidão, às vezes tende por tomar uma parte. Porque o ser humano tende sempre a escolher um lado. Amém? E muitas das vezes, como multidão, escolhemos sempre o lado errado. Porque as opiniões chegam por nós já deturpadas. Por exemplo, eu chego a alguém e digo: é segredo. Eu tenho dor de dente. E esse alguém, quando levar: olha, a fulana não vem, porque ela vai arrancar o dente. E vai levar mais outro alguém: olha, a fulana parece que teve uma complicação com o dente, arrancou e não deu certo. Outra vai dizer: não, parece que houve hemorragia. E está com a cara empapuçada. Amém? Mas o que saiu no momento é só: tenho dor de dente.
Mas a informação ao passar, porque às vezes sentimos que temos que aprimorar aquilo que passamos para criar mais ênfase, temos por norma em pôr um til, uma vírgula, ou um porém, ou um mais. E aí as informações passam. E Jesus estava perante Apóstolo Pilatos. Nesse momento nós entramos no momento da quaresma, que são os 40 dias antes da crucificação. Amém? Em bem pouco tempo, uma semana, 2 semanas, tivemos as férias ou o feriado do Carnaval. O Carnaval é uma festa pagã que se enfatiza ou que se admira o poder da carne. Amém? Mas devido à Septuaginta, sentou-se e achou-se melhor colocar logo após o Carnaval a Páscoa, para que as pessoas possam expiar os seus pecados e se arrependerem. Amém? Porque é uma festa totalmente pagã. Então, achou-se melhor, sentou-se. Então, sempre que vocês forem ver o calendário, a Páscoa vai de acordo à data do Carnaval, ou ela move, ela não tem data fixa. Às vezes pode calhar março, final, pode calhar abril, no princípio ou no fim. Ele sempre é ajustado. Amém? Os calendários foram ajustados por homens sábios, que deram muito deles os nomes dos meses, os seus nomes, como César Augusto, agosto, como Júlio César, setembro. Então, os anos foram dados, os meses foram dados de acordo ao nome de pessoas. Mas nós vivemos num mundo na qual temos que ter regras e ordem. Amém? E assim temos o calendário solar, que é o que nós temos, que usamos para podermos nos guiar. Porque o homem sem ordem, sem rédeas, torna-se um animal. Amém? Então, nós temos como o quaresma nessa altura. É uma altura de reflexão, é uma altura de cada um interiorizar como crente e pensar no sacrifício que foi esse tempo todo Jesus passar pelo julgamento, pela prisão, pelo julgamento, pelos maltratos, pela tortura e então a crucificação. Amém? Então, aqui quero falar um bocadinho sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era casado com uma mulher que, segundo a Bíblia, escatologicamente, ela chamava-se de Cláudia. Cláudia era uma filha de um grande homem influente na sociedade. E casando com Pôncio Pilatos, então, projetou ou ajudou a projetar o cargo do seu marido. E aí tornou-se, então, o Pôncio Pilatos. E durante esse tempo, Cláudia, ela foi ouvindo falar de Jesus, foi ouvindo falar através das suas servas dos milagres que ele fazia, porque eles eram gregos ou grego-romanos, mas estavam numa terra judaica, porque os romanos dominavam aquela altura, amém? Eles dominavam e tomavam posse, e Cláudia estava ali. E Cláudia via e ouvia falar de Jesus, mas o seu marido era alguém que estava no governo. E como um governante, você tem que determinar, dar ordens, pôr regras e fazer e certificar com que as pessoas cumpram aquilo que é determinado. Amém? E ali estava o Pôncio Pilatos, o homem conhecido na sociedade, o homem cheio de influência, que ele dizia aos seus guardas vão, eles iriam, que eles diziam parte, eles partiam, que eles diziam mata, eles matariam, porque era um homem de autoridade. Amém? Mas o homem da autoridade estava ali a julgar Jesus, que lhe contaram que era um homem que estava a se intitular rei. Mas que eles sabiam que não tinha coroa e nem tinha reinado. Mas aquilo que ele fazia, por onde ele andava, ele mexia com os corações das pessoas. Ele curava, ele ressuscitava, ele entrava nas sinagogas, dava a palavra, mas a palavra com poder, porque as vidas eram transformadas. Então, naquilo para os próprios sacerdotes, lhes criou confusão. Quem acusou Jesus não foi a multidão. Quem acusou Jesus não foi os mundanos. Quem acusou Jesus foi a própria igreja. É duro, é verdade. Quem acusou Jesus foram os anciãos, foram os fariseus, que não gostaram do protagonismo de Cristo, não gostaram da forma como ele punha a palavra de Deus com poder, então acharam melhor tirá-los do seu caminho. Porque eles faziam da casa de Deus um covil de ladrões. Porque eles faziam da casa de Deus um lugar onde eles pudessem comer e ter a sua vida.
Como ser humano, quando tu sempre dizes a verdade e da forma mais séria, mais justa, és sempre mal interpretado. É verdade. E quando a verdade é dita, normalmente os profetas, porque são duros, e não gostar. Amém? Amém? Então, estas igrejas, ou a igreja, não aceitou com que Jesus fizesse aquilo, porque Jesus chegou e chicoteou os salteadores que estavam no pátio da igreja. Quem permitia os salteadores de estarem no pátio da igreja a vender? Eram sacerdotes. Roubar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? A Bíblia nunca chamou Satanás de ladrão. É duro. É a verdade. A Bíblia chama de Satanás o dragão, o mentiroso, o pai da mentira. Amém? O anjo caído, Lúcifer. Mas a Bíblia nunca chamou o Satanás como ladrão. Para Jesus como? Não. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Está pesado, mas é a verdade. Satanás é ladrão. Ele não precisa de fato de roubar nada, ele precisa de destruir. Quem é? Disse que Jesus é ladrão. Jesus como ladrão. O ladrão não para matar, não vem senão para destruir. A Bíblia está a falar da igreja. A Bíblia está a falar. A Bíblia está a falar dos anciãos que têm a mente deturpada. E quando chegam diante da igreja, e quando chegam diante do púlpito, vão plantar contenda, vão plantar separação de famílias, vão plantar acusações para com que o dízimo nunca falte no seu celeiro. A Bíblia chama dos ladrões aqueles que deixavam o pátio da igreja ser enchidos com negócios para sobrefaturarem. A Bíblia e Deus chama de ladrões aqueles que querem roubar a glória de Deus para si mesmo. E a igreja, o símbolo da igreja já não é mais cruz, mas é Ele próprio. É duro. A Bíblia chama de ladrões aqueles que vão falsificar a glória de Deus, que vão trazer os milagres, que vão trazer as respostas, porque o povo quer momento rápido, cura espontânea, o povo quer magia dentro da igreja, porque é isso que há num show de magia. Ele diz, eu vou fazer agora um truque, o fulano que está ali vai desaparecer. O crente pensa que isso é milagre quando está dentro da igreja. Há mágicos no meio da igreja. Há pessoas que começam no poder de Deus. Com medo de perder o respeito, ele vai pôr a mão na magia para continuar a mostrar os seus milagres. Ele vai ouvir o ensino, ele vai aprender, chega a uma dada altura e diz, não, eu também vou fazer a minha própria igreja. O dízimo, as ofertas, quem vai controlar?
não haja dificuldade. Mas às vezes você vai ver o nível da própria instituição. As pessoas que congregam na própria instituição entraram há 5 anos. Nestes 5 anos continua a ser a mesma pessoa, se calhar mais miserável ainda. Ele está numa completa miséria. Mas nesses 5 anos está usar, olha, eu agora estou a orar sobre este lenço. E muito comprem cada pano desse. Venda de E eu te pergunto, porque você pensa, amém? Ladrão, ele sabe que o target é aqui, alguém da igreja. O que ele faz? Domingo, para observar a sua presa. Ladrão. Ele vai chegar, se aproximar até ti, fazer o estágio. Ele entra às 6, sai às 7, usa aquele carro, usa aquela via. Cuidado com o ladrão. Ladrão pode cavar 6 meses um túnel para entrar num banco. Ele tem paciência. Ladrão vem aqui, finge, até vem à frente, que é para você lhe orar. Vou lá, vai me tocar. Quando eu agir, não vai entender nada. Vem aqui, abre os braços, está aí. Poder de Deus, poder de Deus. Você vai me sentir. Quando eu te agir, plano. Quando você lhe agarra, ele tem remorso. Mas ele depois volta. Porque o malandro não para, ele dá um tempo. É preciso a misericórdia de Deus para que essa pessoa transforme. O ladrão dentro do púlpito, ele faz isso sem medo. Quando ele é apanhado, ele finge ser ovelha arrependida. Até vai a outro pastor que tem poder para poder lhe ministrar e para poder lhe ajudar. Basta lhe dar a mínima folga, ele volta a cometer. O ladrão não é o diabo. E roubas a paz do teu irmão. Que vês a igreja, mas roubas a paz no teu serviço. Que vês a igreja, mas queres criticar, porque aqui não há poder, aqui não há manifestação. O que você quer é um show de magia, onde as coisas acontecem assim. A palavra de Deus desce e faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus desce e não desce vazia. Eu tenho profecias na minha vida que recebi aos 16 anos e começam a se concretizar hoje. Deus tem o momento certo para tornar as coisas realidade. Nós às vezes recebemos a profecia e queremos na hora e queremos no momento. Deus não é micro-ondas. Deus não é panela de pipoca. Deus é espírito e é poder. Deus te transforma e te molda. Nós passamos por dificuldades, diz, pai, é demais. É demais. Eu estou na igreja, oro, faço aquilo e nada acontece. Traz para nós. É passado no fogo. E você,
Quando te advém situações difíceis, as pessoas te encontram a rir. Conhecemos. Ela era câncer. Mas aos 17 comer, e todo mundo, ninguém tinha como chegar naquela senhora e lhe dar uma palavra. Mas quando as pessoas chegaram, lhe encontraram ela de pé a organizar o funeral do seu filho. E todo mundo ficou, mas meu Deus, ela organizava. E lhe perguntaram, como é que você consegue? Como é que estava assim? Disse, não. Deus me deu um tempo para eu estar com ela aqui na terra. Deus me deu um tempo de eu conhecer esse anjo. Mas Deus precisava tanto dele lá em cima para organizar a sua descida que ele levou antes. E naquele momento, eu disse que há pessoas de fé. Há pessoas que na qual você não deve brincar. Há pessoas que na qual você não deve roubar. Há pessoas que na qual você não deve subjugar. Porque ainda que você é profeta, ainda que você é pastor, mas usa o púlpito para dizer coisas que não vão de acordo com a palavra, Jesus está te esperando. E no último dia dirá, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Oh, está na Bíblia, você pergunta, mas como? Eu digo, mas Deus, como é que os profetas teus o Senhor vai desprezar? Como? Porque a Bíblia diz que em nome dele farão milagres, farão sinais, farão maravilhas, mas são ladrões. Como os conhecereis? A Bíblia diz que pelas suas obras. Que obras? Vocês veem a essência de quem traz milagre. Vocês veem a essência de um homem de Deus. Não precisa de protagonismo. O que ele precisa é demonstrar o Espírito e poder. O que ele precisa é trazer a palavra de Deus. Não precisa de luxos. Às vezes é tendencioso. Porque às vezes você está na tua umidade e chega alguém e lhe oferece algo até que você gosta. Irmã, aqui tem uns sapatos, aqui tem alguma coisa. E às vezes é algo que você já está a se quebrantar, que você não deve fazer. Mas alguém chega e lhe oferece, e você recebe. E às vezes vai criando aquele sistema, aquela vontade. Mas a Bíblia diz que meditai na minha palavra dia e noite. Para que Ele mesmo nos molde. Para que Ele mesmo nos transforme. Você às vezes está aí sentado e olha para nós aqui pregar e diz, a grande diferença é que eu sendo vulnerável, eu sendo fraca, eu tenho um compromisso de Deus. Eu tenho a unção de Deus. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, na qual você também pode ter. O ladrão não é essa pessoas que usam a palavra de Deus para ganharem benefício próprio. Que usam o púlpito de Deus para poder molestar os filhos dos outros. Que usam o púlpito de Deus para poder roubar ou agariar bens diante do governo. Ladrões, raposas, lobos dentro da casa de Deus. Estão para devorar, estão para comer, estão para matar, usando a autoridade que têm. E aí voltamos a Apóstolo Pilatos. Ele tinha autoridade e todo o poder de decidir. Mas ele estava ali, tomando decisão. Mas você não responde. Estão a te acusar aqui, a dizer que você é rei. Você não diz nada. E Jesus ali estava calado. Mas estão a dizer que você é o rei. Tu dizes, mas Senhor, vou lhe matar. E você não está entendendo que vão lhe matar hoje aqui. Mas você é mesmo rei, tem feito um milagre. Esse senhor não sabe, vão lhe matar. Você veio à terra. Assassino esse homem, mágico. Até a Bíblia diz, chamaram de Jesus como Beelzebul.
Eles chamaram Cristo de Beelzebul. Assim, esse aqui é um Beelzebul, esse aqui é Beelzebul. Então como é que pode na nossa igreja o povo está fugindo, está começando a seguir ele na montanha? Agora as igrejas... Esta multiplica. Não pode. Esse senhor está a lutar contra o nosso faturamento de dízimo. Aqueles que nós mostramos todo mundo deixar as molas que depois dividem conosco, ele o cego que estava ali, ele recebia a tigela dele, punha lá. Mas ele está a curar todos. De dinheiro para ele fazer oração por causa do sangue, já foi nos médicos, foi traduzido, ele também lhe curou. Quem é que vai ajudar aqui? Se a senhora terá sempre deixar. Irmão, todo pastor que te pede dinheiro pela oração é ladrão. Todo pastor que te fala de preço da unção, te dá lista. Ladrão. A Bíblia diz: a palavra de Deus não se cobra nada. Ainda que você não me pague, porque aqui ninguém recebe para estar aqui. Francisco ou João, aonde estão as 500.000 almas que depositei nas tuas mãos? E o que dirás? Oh, não, eu estava trabalhando no departamento de tecnologia. Não, mas eu te chamei para o evangelismo. Não, mas eu dei muita força lá na igreja, na parte do louvor, mas eu te chamei como pregador. E você está tonto no teu ministério, não sabe o que vai fazer, e o teu relógio está tique, tique, tique. Porque nós estamos presos ao relógio solar, que é o relógio dos homens. Mas tem o relógio de Deus, que Ele que sabe e que tem a chave daquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Dura é a verdade dizer que nem todos aqui chegaremos aos 40. Dura é a verdade dizer que nem todos chegaremos aos 50. Dura é a verdade de dizer que alguns que nem aos 18 chegarão. Porque Deus é um. Você não sabe, mas nós estamos presos numa imagem. Eu perguntei a alguém, gosto de perguntar às vezes assim, ao meu marido e às pessoas: amor, se você estiver às 2 da manhã na estrada, à espera de bolé para vir para casa, estás longe, imagina que estás na autoestrada do Cacoaco Viana para vir para aqui. 2 da manhã e você está ali e nenhum carro para. E de repente vem alguém e para, mas é um carro fúnebre. Ele quer te dar boleia. Você fala: não está amarrado, eu não vou. Eu disse: carro fúnebre. Ele parou. Ele quer te dar boleia. Você está ali a pedir boleia. Está na rua, 2 da manhã. 2, todos os carros. De repente lá o seu cara é perigoso. Não desanima, coração. Deus cuidará de ti. Amigo, Deus cuidará de ti. Você entra no carro ou não? É boleia. Amém. Eu até chego lá, ele vai dizer: olha, meu irmão, aqui tem as coroas de flores, entra mesmo ali na parte de trás. Aqui está ocupado com as flores. Aqui está ocupado, entra só aqui atrás, meu irmão. E eu também estou aqui, aí leva essas coroas tarde, eu vou botar boleia. Ficas aonde? É boleia. Olha, aquilo são Mercedes, da Iveco, talvez um carro mesmo Mercedes-Benz, Renault. É boa marca. Mas aquele vidro que está atrás, tá vendo? Aquele vidro, aquela cruz assim, descansa em paz. É mesmo aquilo que vai te pesar de você entrar para o carro. Mas é um transporte.
que foi feito para transportar pessoas, vivas ou mortas. Mesmo nossos carros. Aí pode levar alguém morto. Está vendo? Mas coitado, ele foi marcado já. Uma vez a conversar com o pastor, esse pastor, e se vê. Está amarrado. Só vai mesmo, mas está amarrado, isso sim, está amarrado. É impressionante. Porque a marca que ele levou, porque a imagem que ele determinou. Mas nós queremos, às vezes, na igreja, criar uma marca. Eu tinha que estar aqui com saia arrastar no chão, camisa a sair do cinto, assim, toda amarrotada assim, cabelo assim, todo desarrumado, nenhum lápis na cara. Jesus, virá! Você vai ser abençoado como eu! No nome de Jesus! Vocês vão ficar assim, olhar para mim. Levanto assim a mão, aqui tem a floresta do Miami. Glória a Deus! Porque as pessoas acreditam que a tua imagem é que te salva. Os vestiam e andavam. E toda que correr, porque a sombra dele não podia trocar com a sombra do profeta. Não podia, era impuro. Ele era um santo. Todo mundo via aquela imagem. Mas dentro daquela beca, gatuno. Dentro daquela beca, ladrão. Oh, as pessoas vão discutir muito. Oh, não. Filho de Deus não pode usar maquilhagem. Vamos debater muito, meus irmãos. Não pode usar brinco. Irmã Fineza, não, o teu cabelo não está bom, essa cor não. Deus, na verdade, quer o que está dentro de mim. E Deus me sonda até quando eu estou a dormir. E quando cai um fio de cabelo, Ele agarra, porque Ele conhece todos. Então, não me importa a tua ideia, a tua religião, Deus quer o meu coração. Deus quer as minhas atitudes. E eu perguntei, é mentira e é do ladrão. Oh, essa é a ideologia assim. Então, por que as mulheres usam sutiã? Deixa cair tudo. Porque tudo que tapa a verdade é mentira. Deixa cair. Você tem que deixar Deus te levar. Deixa cair. Vai na glória do Senhor. Não agarra nada. Não agarra. Não põe a cinta. Não põe a parte de dentro. Anda conforme o Senhor te fez. Se for possível, usa lá folha de bananeira. Anda como o Senhor te fez. Amém? Não põe perfume. Porque o perfume está a cobrir o teu cheiro natural. É pecado. Anda mesmo com a tua essência natural. Aquela que quando você transpira, você libera. E depois assim você vai no HCTA fazer conferência para adquirir almas por corpo de Cristo. Põe lá você no flyer. Sou mesmo euzinha, aqui não posso mentir mais. A Bíblia diz que Jesus está à espera de uma noiva adornada. Jesus está à espera de uma noiva preparada. Ah, não! Está onde na Bíblia? Jesus usou calça. Era Levi Strauss. Era Sakur. Era quê? Ele usava as suas túnicas. Era o que tinha na moda. Hoje em dia existem calças para corte feminino e corte masculino. O que identifica é o fecho do homem é para a esquerda, a mulher para... Mas ele vai dizer que não, a Bíblia diz que não usar as vestimentas de homens. Hello? Mas é a mente. Deus quer os nossos corações. Vamos parar de ser ladrões na casa de Deus.
Ladrão não é só pôr a mão no dinheiro. Ladrão não é só pôr a mão na má palavra. Ladrão é o teu julgamento. Trouxeram a Jesus uma prostituta, diz ela, foi pega em adultério. E pela lei indica que nós temos que apedrejá-la. Aqui está, Senhor, mata. O Senhor olhou e começou a escrever no chão. Mata, mata já. Está aqui a lei do teu pai Abraão, do pai Moisés. Mata, mata, está aqui. A mulher pegada em adultério, na hora. Mata, mata. Olha a cara dela. Até a cara dela já mostra. Você não estava a pecar. Não estava a pecar. E a senhora estava ali. Não estava a pecar. Pecadora. Mata. E Jesus disse que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado. Conheço muitas pessoas que se dizem puras, que se dizem santas, que nem podem tocar no pecado. Mas quando você vai saber do currículo vital, você vai se atemorizar. Não devemos ser ladrões na casa de Deus. E aí estava Pilatos prestes a decidir. Mas de repente recebeu um bilhete de Cláudia. Cláudia disse, não vale a pena, segundo o livro de Mateus, no 19, diz. E então ele no tribunal, estava ali à frente a decidir. Sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Imagina só um general, ele está ali na hora do discurso, está ali, está a trazer um bilhetinho. Quem é? Quem? A Cláudia. Oh, mas a Cláudia, mas que o quê? Cláudia, estou aqui diante do povo, é Cláudia. Mas a Bíblia diz que ele leu. E quando ele leu, ele mudou de atitude. Ele começou a fazer de formas a aliviar a pena que estava sobre Jesus. Só dizer, mas não vejo acusação sobre esse homem. Não vejo por que estão a acusar. E a Bíblia diz que ele tentou muito para que deixassem Jesus. Mas a Bíblia diz que ele perguntou várias vezes e viu que o povo aclamava. Ele disse, então, a quem vocês querem que eu solte? O malandro, o bandido, Barrabás, que vos assalta, vos atemoriza? Ou Jesus, que dizem que é rei? E o povo aclamava, dá-nos Barrabás. O povo gosta do malandro. O povo gosta da dificuldade. Quando é algo fácil, quando é algo bom, as pessoas tendem a desconfiar. Até o mundo usou. Quando as esmola é demais, o povo desconfia. Às vezes mesmo ele quer dar mesmo boa esmola. Nem sempre é para desconfiar. E ele viu que a acusação era tanta, mas por causa de Cláudia, ele decidiu lavar as suas mãos e parar. Para muitos podemos dizer que sim, foi uma atitude covarde. Ele preferiu dizer, não, isso é problema vosso, não tem nada a ver com a vossa terra, vocês entre vocês, se entendam. Eu, pelo menos, minha mulher me avisou, eu estou nem aí. Mas também como podia dizer, não, ninguém mata esse homem, eu aqui mando e acabou. Mas como querem sempre agradar o povo, e era a altura do Quaresma, tinha que estar um presente ao povo, ela achou melhor ficar neutro. Mas porque a sua mulher teve uma influência dentro do seu mandato. Porque a sua mulher tem uma influência no momento em que ele liberava algo. Então eu quero falar para você que é mulher. Você tem um grande potencial. Você é motivo de influência. O mundo diz que por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Claro, pronto, vamos dizer isso. Não, ao lado do homem está uma grande mulher, não é atrás, não é de lado. O importante eles queriam dizer é que um homem deve estar sempre com uma mulher. E que deve, às vezes, prestar atenção sempre o que uma mulher diz. A mulher, quando é sábia, a mulher, quando é virtuosa, ela traz conselhos que impactam uma nação. Ela traz conselhos que transfiguram a imagem de alguém. Nós somos as educadoras da sociedade. Todo grande homem passou na mão de uma grande mulher. Seja ela mãe, seja ela irmã, seja ela mulher, seja ela amiga. A mulher deve ser fonte de bênção. A mulher deve ser fonte de inspiração. De facto, nós às vezes não percebemos o nosso valor. Irmãs, fomos a última coisa
a ser feitas na mão de Deus. Deus fez tudo. É como uma casa. Você pinta, arruma, põe tudo. Porque vem para embelezar. A decoração só vem no fim. No bolo você decora. A cereja só vai. É o que dá o tchan todo. Amém? Nós fomos para Deus e disse, eu vou garantir que para esta beldade tenha terra, tenha sol, tenha chuva, tenha animais, tenha frutos e tenha um homem para trabalhar para ela. Amém? A gozar, amém? Amém? Eu vou dar a ela o melhor. Satanás, quando foi ter com ela, sabia aonde ele estava a atingir. Que aquela havia de ferir o coração de Deus. Porque era a última coisa. Porque Deus adornou a mulher de uma forma diferente. Nós somos maleáveis, somos contornáveis. Quando menos se espera de uma mulher, aí está ela, dando luz a 4 filhos de uma vez. Quando menos se espera de uma mulher, está aí ela. Tive 10 filhos, enterrei 8. Está aí ela. Durante o tempo todo vai se descompondo. As costelas vão dilatando, a barriga vai esticando para gerar alguém. E ela está a entrar, às vezes, na igreja a cochear. Mas aquilo que está a falar dentro tem outro coração a bater dentro dela. Ela está a carregar a vida. Cuidado com o que uma mulher diz. Porque a mulher sabe ser tão boa como sabe ser tão má. Os homens têm a força física, nós temos a emocional. Temos a inteligência emocional. Eu digo, mulheres, não criem problemas, as sogras não criem problemas com as noras. E vice-versa. Porque quem está no momento em charge é a dona de casa. E as coisas podem se contornar quando temos uma mulher numa má direção. Temos muitas mulheres influentes na Bíblia que fizeram grandes coisas. Mas também temos mulheres muito más. Teve mulheres muito más que conseguem usar os seus filhos para poder alcançar um objetivo. Conseguiram usar os seus filhos para trocar as bênçãos um do outro. Conseguiram usar os seus filhos para que o filho pedisse e o pai desse a cabeça daquele que mostrava perigo para ela. Nós somos as chaves. Porque Jesus está à espera de uma noiva e não do noivo. Nós temos a capacidade e a obrigação de educar a sociedade. Nós temos a capacidade e a obrigação de dirigir aquele que está do nosso lado, que é o nosso marido, que é o nosso pai, que é o nosso irmão, que é o nosso amigo. Nós temos que ser Cláudias. Nós temos que ser mulheres influentes. Para poder contornar tudo ao caminho de Cristo. Hoje o mundo se deturpa. Hoje o mundo se deturpou. Os Cláudios querem ser Cláudias. E as Cláudias aí vão. Amém? Mas nós devemos permanecer diante dos pés de Cristo. Não devemos roubar aquilo que Deus nos depositou. Não devemos transformar aquilo que Deus pôs em nós. Somos feitos para erguer a casa de Deus. Os homens são o nosso complemento. Nós somos os complementos deles. Somos a raça humana. Hoje podemos dizer que eu sou branco, sou preto, sou amarelo. Mas estamos num mundo globalizado. Hoje agora já há testes que a gente se faz aqui e vai descobrir os nossos antepassados. Fizeram esse teste há pouco tempo nos Estados Unidos e escolheram 7 pessoas. Negro, indiano, um branco, caucasiano, assim, que fizeram testes. E alguém disse, eu sou 100% british, sou britânico. Alguém disse, tenho descendência cubana, sei, mas sou africano. E alguém disse, eu sou francesa. Quando vieram os resultados, o britânico tinha parentesco com africanos. Na sua geração, alguém houve um cruzamento há anos atrás que ele tinha algum cruzamento e tinha sangue negro. O cubano, ele veio de famílias russas, porque o seu tataravô, alguém passou pela Rússia. Quer dizer, então chegou a essa conclusão que o mundo é globalizado. Hoje você já não pode dizer que eu sou totalmente africana, eu sou totalmente isso. Porque vemos às vezes negros com o nariz afinado, como eu.
Você vê brancos com nariz batatudos. Você vê hoje pessoas de cores mesmo branca. O bumbum é aqui, aquilo. É mulher melancia ou limão ou abacate, ok? Amém? E você vai ver a africana, tábua também, tábua. Mas nós sabemos que cada um tem a sua característica, mas o mundo está globalizado. Nós somos todos filhos de Abraão. Temos todos uma essência. Não interessa se ser branco, se ser preto, se ser mulato, somos filhos de Deus. Não fomos chamados para roubar a glória de Deus, mas para trazer de volta. Quero vos dizer que nessa quaresma, meditai sobre a palavra de Deus. Meditai sobre esses feitos. E lembra-te, Deus vai lançar o fogo aos ladrões. Deus precisa de profetas, de evangelistas que levem a palavra conforme ela é. Que levem a palavra que liberta, que levem a palavra que transformem. Parem de seguir efeitos pipoca. Parem de seguir milagres instantâneos. Ore a Deus, busque a Deus e ao seu tempo Ele fará o seu milagre. Ore a Deus, busque a Deus e ao tempo certo Ele dará a sua resposta. Não te precipites em esforçar em receber dinheiro. O dinheiro quando vem sempre para seu devido tempo. Levantamos esse ano a campanha que temos que evangelizar e encher a igreja com mais de 200 mil. Cada um de nós, Deus nos deu almas para trazer. E no dia final, todos vamos responder. Ali vai estar Cristo, Deus e Satanás como seu acusador. E você deve apresentar as tuas contas. E você deve apresentar as tuas almas diante do Senhor. Fomos chamados para buscar almas. Não é só sair à rua e gritar. É no teu campo de trabalho. É na tua casa. É na tua vida. É nos teus filhos. É nos teus parentes. Vai semeando a palavra de vida. Vai semeando a palavra de vitória. Vai semeando a palavra de glória. Não te importes com a imagem. Não te importa com os pertences. Para aqueles que estão na rua, veio para os bêbados, veio para as prostitutas, veio para aqueles que precisam de ser convertidos. A igreja é para o ladrão, a igreja é para o bandido. Governante, a igreja é a casa do Senhor. Nós temos que ter metas e lugares a alcançar. Eu vou alcançar na praia, eu vou alcançar na discoteca, eu vou alcançar nos hospitais, eu vou alcançar nas... Já está numa igreja. Por que você... Ele já está encaminhado numa igreja, ore simplesmente. Ore simplesmente para que a palavra chegue nele. Não existe. O relógio corre. Existem conquistas de vida, porque temos um tempo determinado. Ontem eu era jovem, hoje eu sou adulta. Ontem você era jovem, hoje os cabelos brancos saem. A vida passa rápido, meu irmão. Não te fies nos teus bens materiais. Não te fies naquilo que você tem, porque isso tudo passa. Eu já vi alguém que foi rico, hoje ficou pobre. Já vi alguém que não tinha, hoje tem. A vida tem círculos que você não conhece. Eu já vi alguém que estava triste e o outro dia sorriu. Assim é Deus. A sua graça está sobre o seu povo. Para os crentes e não crentes. Para aqueles que podem e aqueles que não. Eu me prontifico a fazer a tua obra. Eu me prontifico a servir. Eu me prontifico a trabalhar. Há pessoas que não precisam de ganhar dinheiro na rua. Há pessoas que dentro do dia estão a dormir, mas estão a fazer milhões. Como? Ele à noite está acordado a traduzir versos, a traduzir livros para Chevron, a traduzir...
Você está a ganhar milhões, aquilo que você não ganha. Porque Ele faz a sua obra com eficiência. Nem todo mundo carro está aí trabalhar. Está aí no escritório. Nem todo mundo que acorda às 4 da manhã está contigo no engarrafamento. Está aí trabalhar. Está aí fazer plano de gatunice. Aquele carro a ver que está no engarrafamento, está apertado, dá tarraxinha. Você não sabe o que está no porta-bagagem dele. Às vezes está a levar um cadáver, já que ele já matou, vai enterrar não sei aonde. Você não conhece quem está ao teu lado no tráfico. Você não conhece quem está contigo na bicha do banco. Não sabe. Vai depositar, ele está lá também a te apertar. Aí, senhor, eu cheguei antes de ti. Cheguei depois. É ladrão. Você não conhece. Se acha dono da sua vida. Se acha dono de tudo. Deus é o dono da vida. A fazer a tua refeição. Você nunca sabe quem está a lavar o teu carro debaixo do prédio. A nossa vida depende de Deus. E enquanto nós continuamos com esse orgulho, achamos que temos tudo e podemos tudo, tão cedo Deus vai nos surpreender. Tão cedo Deus vai nos acordar. Porque podemos acordar bem, estar bem diante do Senhor e pôr os pés na rua e vir um carro desgovernado e acabar com teu futuro. Você pode acordar bem, estar diante da rua, passar até a procura de emprego e vir uma bala perdida e atingir você. Você nunca sabe nada. Tudo depende de Deus. Você está aqui a rir para mim, a dizer amém. Nunca sabe se aí dentro está a desenvolver um câncer. Você não sabe, até você não sentir o primeiro sintoma e ir para o médico. Você não sabe, de qualquer forma você está aí e você recebeu uma contaminação de HIV. Numa lâmina, numa gilete, numa transfusão, numa relação. Você não sabe. E estamos aqui todos cheios de nós. Nós não sabemos nada. Somos como crianças na mão de Deus. O nosso futuro depende de Deus. Eu digo, Pai, seja feita a tua vontade. Livra-me de todo o mal. Você nunca sabe. Aquela pessoa que vem bater a tua porta, dizer que está vendendo um colchão, vendendo um alfinete, vendendo roupa. É o ladrão que veio acabar com a tua vida. O casal que morreu ano passado, morto a martelo. Quem foi que matou? Eram os trabalhadores da sua casa, que estavam anos a trabalhar com eles. Você nunca sabe nada. Quem sabe tudo é Deus. Não dificulte a vida de alguém. A vida já é difícil por si mesmo. Seja você uma bênção. Seja você uma Cláudia para trazer um alívio a quem está a chorar. Seja você uma bênção para aliviar a quem está a sofrer. Você é crente. Você é filho de Deus. Levante nessa manhã. Baixe a tua cabeça. Feche os teus olhos. E faça uma autorreflexão sobre a tua vida. Você entrou em um período de quaresma. Diga, Pai, limpa o meu ser. Limpa o meu coração. Faz-me um novo ser. Quero ser agente de bênção. Quero ser agente de milagre. Quero transformar as pessoas que estão à volta de mim. Alguns anos atrás, levantou-se um voo para lançar uma bomba sobre Hiroshima. As aeromoças não faziam ideia o que se havia de passar. Elas estavam a passar pelos corredores, distribuindo os seus snakes, enquanto que o piloto sabia bem o que havia de fazer e aonde havia de largar aquela bomba. Ele ia e levava o seu voo. E ele sozinho determinou que esse voo vai se chamar Enola Gay, o nome da minha mãe. E eu vou destruir essa nação. E havia pessoas naquele voo que não sabiam nada. Mas de repente sentiu algo a sair deles. E era uma bomba atômica que destruiu com uma cidade e quase metade de um país. Passado mais de 50 anos, até hoje em Hiroshima, nascem crianças deficientes devido ao poder que caiu da radiação sobre aquela nação, devido à decisão de alguns homens. Você não sabe qual é a decisão que você tem feito ou que tem tomado e tem destruído a vida de alguém. Diga, Pai, me perdoa.
Eu quero fazer a tua obra. Fui chamado para impactar as nações. Fui chamado para converter almas. Nessa manhã me torna um verdadeiro pescador de homens. Me ensina a converter as pessoas com o poder da tua palavra. Capacita-nos, Senhor. Pai, vamos comemorar mais um ano em que tu foste crucificado. O quaresma, momento de dor e de reflexão, pensado no teu sofrimento. Carregaste aquela cruz pesada ao nosso favor. Lava o teu povo. Lava os nossos pecados, Pai. Existem pessoas que têm mágoas, pecados guardados há anos, nunca abriram seus lábios para falar, nunca abriram seu coração para se libertar, irmão. Abra. Às vezes é um aborto que você escondeu. Irmã, liberta-te nessa manhã. Liberta-te. Às vezes é um roubo que você fez a alguém, de uma transferência, de uma comissão, e você prejudicou a vida de alguém. Liberta-te desse pecado. Confessa. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Livra-te daquele mal que te fizeram. Livra-te e aprenda a perdoar. Diga: eu perdoo, eu libero. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Torna o meu coração como de criança, para que eu possa esquecer e perdoar tudo aquilo que fizeram na minha vida. Entrega tudo nas mãos do Senhor. 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 Se você sente que quer ser liberado e que sozinho não pode liberar, e precisa de oração, precisa simplesmente de oração, vem aqui à frente, que nós vamos tocar em você e pedir para que Deus te libere. A Bíblia diz que se dois concordarem, aí está concordado. Aquilo que dois concordam na terra é concordado nos céus. Dê um passo de fé nessa manhã. Saia do teu lugar e diga: eu quero simplesmente um toque de liberação na minha vida. Quero um toque de liberação na minha vida. Eu quero tirar esse peso que está no meu coração. Eu quero tirar esse peso que está na minha alma. Não precisa falar o teu pecado. Não precisa falar da tua mágoa. Não precisa falar do teu peso. Dê o teu passo em frente, e a mão de Deus estará sobre você. A mão de Deus estará sobre você. Venha nessa manhã. Não endureça o teu coração. Não te envergonhes nessa manhã. Você está vindo pedir libertação. Você está vindo pedir salvação. Você está vindo pedir que o Senhor lave a tua alma, lave o teu espírito. Libera-te desse pecado. Não importa qual ele seja. A Bíblia diz que ainda que esteja mais sujo que o escarlate, Ele tem a mão poderosa para limpar. Ele tem a mão poderosa para lavar. Nessa manhã, lave o teu coração, lave a tua alma, lave o teu espírito, no nome de Jesus. I give myself